Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. E neste vídeo, algumas opiniões e impressões e expectativas a respeito das novas câmeras da Canon, a Canon EOS R1, a topo de linha da marca, e a Canon EOS R5 Mark II, a segunda geração de um modelo já muito interessante que é a EOS R5. Primeira coisa que eu tenho para dizer aqui é, eu não testei elas. E ninguém testou. Poxa, Armando, mas eu vi o vídeo de fulano, ciclano e beltrano testando a câmera. Não, ninguém testou a câmera. As pessoas testaram uma versão de pré-produção, que é algo melhor do que um protótipo, mas que ainda não é o modelo final do equipamento. YouTubers honestos, tá? Éticos, avisaram isso nos vídeos que postaram. Por quê? Eles foram levados até um evento que a Canon levou todo mundo, tiveram apenas 6 horas para ficar com os equipamentos. Esses equipamentos, ou seja, tanto o R1 quanto o R5 Mark II, então você tem 6 horas para duas câmeras. Você não adianta clicar em RAW, porque você não vai conseguir abrir o RAW. Se você clicar em RAW, você não vai ver o arquivo. Você pode até clicar mais, vai só abrir ele depois, porque nenhum programa abre o RAW dessas câmeras ainda. Então você tem só 6 horas dividido entre duas câmeras em um evento fechado da marca, com um modelo de pré-produção, com o firmware, o sistema operacional da câmera também em versão preliminar. Então, obviamente, ninguém pode dizer que fez um review ou uma análise completa de uma câmera, tendo só isso de tempo com modelo prévio de pré-produção, com firmware preliminar, beleza? Aí, quem é ético, bacana, legal, falou isso no começo do vídeo, como eu estou falando agora, porque esse é o certo a se fazer, mesmo para quem teve, então, esses equipamentos em mãos para testar. Ainda não é modelo final, é firmware provisório, era um evento curto. Portanto, você não chega a uma conclusão definitiva de um equipamento só com isso. Parte 1 é essa aí. Então saibam que quem fez escândalo do tipo, tal câmera, nossa, que decepção, que desapontou o mercado, huge disappointments, ou coisas do gênero, isso é tudo sensacionalismo barato, porque as pessoas, ou as que usaram pouco para chegar nessa conclusão de um equipamento que não é final, ou nem usaram. Então, esse é um aspecto para falar. Eu não testei nem o protótipo de nenhuma dessas. Agora, eu testei a EOS R5, a gente tem o review aqui no canal. Tem um review completão de EOS R5 aqui. Eu já dei umas boas cutucadas na EOS R3, que até antes do lançamento da R1 era o topo de linha da Canon. Assim sendo, e eu conheço Canon muito bem. Estou há anos usando essa marca. Então dá para juntar algumas coisas. Eu assisti os vídeos do pessoal do Petapixel sobre essas câmeras, porque eles estavam nesse evento. E eles fazem a coisa do jeito certo. Eu assisti os vídeos do Gordon Lang sobre essa câmera, porque ele também estava no evento e também faz isso do jeito certo. Eu assisti os vídeos do Jared Polin sobre, que faz um pouco de sensacionalismo, mas de forma geral informa ao público que era uma versão preliminar e tudo mais. E eu assisti o vídeo de um ou outro que falou de grandes decepções e não sei o que lá, mas isso aí é uma bobagem. Tendo visto tudo, tem umas coisas que são comuns e eu vi os vídeos oficiais da Canon de apresentação dos produtos também. Então eu consumi aí mais horas de conteúdo sobre esses equipamentos do que o evento em que eles foram apresentados. Eu consumi aí talvez 12, 13, 14 horas de conteúdo a respeito. Tem outros youtubers que eu não tô lembrando agora, que eu já assisti também. Pessoal que faz mais brincadeira, tipo o Kai Wong, por exemplo. O Ted Forbes, eu assisti os conteúdos dele, também muito honesto e transparente sobre que é um modelo preliminar e tudo mais. Então, bastante coisa eu assisti. O que eu achei então? Dito esse início todo. O que eu achei então? Ambas são evoluções sobre os modelos anteriores. E quando eu digo isso, a R1 é uma evolução sobre o modelo anterior a ela, que é o topo de linha anterior, a R3. Se a gente vai ter adiante uma R3 Mark II, ninguém sabe. Aparentemente, a R1 é a evolução da R3, em estilo de corpo, em tecnologias carregadas e assim por diante. O que tornou o lançamento da R1 uma ótima opção para comprar a R3, porque a R3 baixou consistentemente de preço para criar a separação de mercado
para a R1, e a R3 é uma câmera espetacular. Assim sendo, para quem tem as necessidades de um equipamento desse tipo, a R3 passou a ser um tremendo de um bom negócio. E essas duas câmeras têm evoluções consistentes sobre os modelos anteriores. Então, tanto a R5 Mark II é consistente uma evolução sobre a R5, não é só um cosmético, só uma mudancinha pequena, como a R1 é uma mudança consistente sobre a R3. Mas as mudanças de R5 Mark II para R5 são maiores do que as de R1 para R3, na minha opinião, daquilo que eu vi. O que me chamou a atenção? Comum às duas câmeras, isso que eu vou falar aqui. O fato da Canon ter adotado sensores BSI, que é o Backside Illuminated, ou seja, aquele sensor que é montado de uma forma a ter um aproveitamento de luz um pouco melhor do que o sensor tradicional, e também o Stacked, ou empilhado, que também é uma forma de montar o sensor da câmera, que faz com que a leitura de dados dele seja mais rápida. Então a Canon adotou duas tecnologias que já estão em outros modelos e outras marcas, tá? Não é que é uma super novidade de mercado, mas tanto adotar sensor com melhor aproveitamento de luz, que é o BSI, o que tende a ter menor ruído de imagem, como Stacked, que é melhor tempo de leitura, que reduz o chamado rolling shutter, tanto em vídeo quanto em foto com o obturador eletrônico. Então a melhor leitura de sensor pelo sensor Stacked e a melhor aproveitamento de luz pelo sensor BSI é algo que está nessas duas câmeras e que é interessante. A R5 usava um sensor FSI, ou seja, Front Side Illuminated, e não Stacked. Assim, já a R3 usava um sensor Stacked. Então, eu não lembro se o da R3 era BSI, tá? Mas o fato é que você nota aquilo que eu falei, que há mais diferença de R5 para R5 Mark II do que de R3 para R1, começa pela tecnologia de sensor. Megapixels delas permanecem, ou seja, a R5 Mark II tem 45 megapixels, assim como a R5, e a R1 tem 24 megapixels, assim como a R3. Mas os sensores BSI e Stacked são coisas interessantes e boas. E o sensor da R1 é o sensor do tipo Rolling Shutter, que não é Global Shutter, é o sensor do tipo Rolling Shutter mais rápido já lançado por qualquer marca. Então ela é a câmera com leitura de sensor mais veloz que existe no momento em um sensor Rolling Shutter. Mais rápido que isso, só a Sony A9 III, que é sensor Global Shutter, com os custos que isso traz. Porque todo mundo fala assim, mas a Sony tem Global Shutter. Tem, mas o alcance dinâmico da Sony A9 III é menor do que as outras full frames que estão no mercado, e o ruído de imagem dela é um pouco maior do que outras full frames que estão no mercado. Então você paga um preço pelo Global Shutter, que é um pouco mais de ruído de imagem e um pouco menos de alcance dinâmico. A Canon provavelmente fez a opção de manter um alcance dinâmico melhor e um ruído de imagem mais baixo, adotando uma tecnologia que favorece estas questões e não adotando o Global Shutter, que a Canon tem em câmeras de cinema. Então é uma tecnologia que a marca domina, só não quis usar porque provavelmente achou mais negócio fazer de outra forma. Outra evolução para as duas câmeras também vale isso, é o sensor de foco, sistema de focalização mais evoluído, com algumas coisas que no caso da R3 já tinha aquela história de detectar para onde o seu olho está olhando, e aí o ponto de foco acompanha isso, a zona de focalização acompanha para onde você olha, que não era disponível na R5, está na R5 Mark II, já era disponível na R3 e está disponível na R1, com evoluções e aprimoramentos. E além disso, esse sistema de foco tem detecções de corpo humano com maior eficiência, mapeando mais pontos do corpo, como mão, braço, cotovelo e tudo mais, e não só a cabeça de um ser humano. Então acompanha movimentos com uma melhor qualidade. Também tem a opção nessas duas câmeras de você registrar rostos. E aí você faz uma foto de uma pessoa, registra no menu de até 10 pessoas e a câmera passa a priorizar essas pessoas na focalização. Isso é muito bom num evento. Então você vai num evento empresarial, você clica lá o CEO da empresa e as fotos vão priorizar ele. No evento social, você clica lá o noivo, a noiva, os pais dos noivos, e aí a focalização vai priorizar eles. Isso economiza um tanto de trabalho quando a gente está em campo trabalhando. Vai clicar um show de uma banda e prioriza os músicos, porque aí você abre o ângulo um pouco para pegar público, mas o foco não se perde, porque segue nos músicos. Então tem algumas coisas aí nessa ideia que eu acho muito positivas. Então o sistema mais evoluído de foco e que tem um processador de acelerador de leitura de dados ali, tá? Que é o Digic Accelerator, que faz o sistema de foco ler mais rápido, reagir mais rápido. Então o Dual Pixel AF da Canon já era, junto com o atual sistema da Sony, os dois sistemas mais eficientes de focalização do mercado.
e agora a Canon dá um passo à frente e é meio unânime entre as pessoas que testaram que a Canon deu um passo à frente e está agora à frente da Sony na tecnologia de focalização. Então, quando vários youtubers falam a mesma coisa, aparentemente isso é provavelmente uma verdade. Então, eu confio que seja, porque historicamente a Canon anda na frente das outras marcas em tecnologia de focalização. Isso sempre foi um destaque da Canon e é natural que continue sendo. Tipo, aquelas coisas que o departamento de engenharia da marca dedica mais esforços. Então, historicamente, desde que existe autofoco, lá no meio dos anos 80, autofoco é anterior a isso, mas desde que foi mais popularizado nas marcas, a partir lá do meio dos anos 90 e tudo mais, a Canon tem liderança de mercado nesse assunto, focaliza melhor do que os concorrentes. Então, tem um outro momento recente em que a Sony deu um passo aí para frente a mais, tal, e aí a Canon vem e reage. Então essas duas marcas disputam a liderança em autofoco hoje, Sony e Canon, e aparentemente a Canon está um passo adiante. Outro recurso que eu achei interessante é a interpolação de arquivos dentro da câmera usando Machine Learning e IA. O que é interpolação? Você pegar um arquivo que tem lá 24 megapixels no caso da R1 e crescer ele até 90 e não sei quantos megapixels. Ou você pegar um arquivo de 45 megapixels da R5 Mark II e crescê-lo até quase 180 megapixels. Tem softwares que fazem isso no computador, tipo o Gigapixel, por exemplo. Você baixa lá, você compra o software e tem também o aprimorar do Lightroom e do Photoshop que pode dar super resolução num arquivo. É a mesma coisa, só que aplicada dentro da câmera. A diferença é que nos softwares você geralmente pega um arquivo RAW para fazer isso e ele vai dar como saída um arquivo DNG, que ainda é um tipo de arquivo RAW para você continuar trabalhando. E já na câmera, para que isso não ficasse lento demais, ele pega o arquivo RAW da câmera e gera o JPEG de super resolução, mantendo o arquivo RAW lá. Então você ainda tem esse arquivo RAW para levar para o seu computador se precisar, para fazer os tratamentos que você quiser no seu computador, incluindo interpolação, mas se você já quer um arquivo maior saindo da câmera em JPEG, tem lá. Dos testes que foram feitos, parece que isso é feito com suficiente qualidade. Resta saber, porque assim, como era a versão prévia e tal, um firmware final deve ter ainda mais qualidade do que o que o pessoal testou. Também tem a redução de ruído por IA e Machine Learning. Outra coisa que está nesses recursos como o aprimorar do Lightroom e do Photoshop e programas de redução de ruído por inteligência artificial que estão disponíveis no mercado. E aí você tem dentro da câmera, de novo, faz em JPEG, não em RAW, mas você já tem a chance de fazer um arquivo de super resolução dentro da câmera, o que te dá margem de corte e assim por diante. Qual é a diferença disso para o Pixel Shift, que tem na Nikon Z8, Z9, nas Panasonic e tal? O Pixel Shift faz várias fotos movendo o sensor, usando o IBIS da câmera, movendo o sensor, para fazer várias fotos e compor essa imagem de super resolução. Então, se você vai fotografar qualquer coisa que se mexe, não dá certo. Porque o sensor tem que se mover para fazer vários cliques e as coisas que se mexem na cena não vão bater entre uma foto e outra. Assim, só serve para coisas absolutamente estáticas o Pixel Shift. Já quando você parte de um único arquivo e faz essa expansão, não tem problema com coisas em movimento. E se isso for feito com qualidade e eficiência, tanto que bem. Nos softwares que existem hoje, para fazer esse recurso, você tem uma boa eficiência e uma boa qualidade. Então, se a câmera fizer isso direitinho, ponto para a Canon de ter implementado isso dentro da câmera, sem precisar usar o Pixel Shift. Bom, já falei que ambas têm o foco naquilo que a gente olha e você pode priorizar. Então, você pôs lá a câmera para priorizar um rosto, uma coisa, mas você olhou para outro lugar, a câmera você pode programar ela para priorizar o que você está olhando. E isso é uma tecnologia antiga da Canon, tá? Muita gente acha que é uma super novidade. A iOS 3 de filme já tinha esse recurso, e é por isso que esse recurso volta na iOS R3 com esse nome, e agora tem então na R3, na R1, na R5 Mark II, vai ter provavelmente na R6 Mark III o dia que ela chegar ao mercado, e assim por diante. E esse sistema de focalização é interessante. Eu não acho que ele serve para tudo, para todos os momentos, porque às vezes a gente tira o olho da cena para olhar a fotometria, para olhar uma outra indicação da câmera, algo assim, e não necessariamente você quer que o ponto de foco acompanhe o teu olho, mas tem situações em que isso funciona bem e que é legal. Outra coisa que a gente pode mencionar aí para R5 Mark II são as várias opções de grip para a câmera, incluindo o que eu acho mais útil no caso dela, que é o grip de ventilação para saída de ar quente, para soprar ar para dentro da câmera, o grip de ventilação que aumenta muito os tempos de gravação que você consegue.
As Panasonic têm sistema de ventilação ativo na câmera, então tem alguns modelos que tem isso. E a Canon desenvolveu a R5 Mark II com uma saída e entrada de ar para já melhorar o fluxo de ar frio e quente dentro da câmera, e ainda tem o grip que melhora mais isso. Então se você vai fazer longas gravações em 8K, em 4K 60 quadros e tudo mais, aí você tem a opção do grip que torna isso perfeitamente viável. Então é um acessório útil que a Canon desenvolveu. Tem a nova bateria, que é a LP-E6P, no caso da da R5 Mark II, que é uma evolução da LP-E6NH com a mesma carga. O que muda nela é a gestão da energia, que se você está gravando vídeo 8K na R5 Mark II, essa bateria tem uma gestão de energia que viabiliza o consumo energético dessa gravação de uma forma mais eficiente. Por fim, gostei que a Canon manteve o obturador mecânico nessas duas câmeras e não fez como a Nikon, que tirou o obturador mecânico na Z8 e na Z9, ao custo de algum bending de luzes artificiais e de uma ou outra questão do uso de flash, de um sincronismo de flash não tão bom na Z8 e na Z9. Então o que a Canon fez? Manteve o obturador mecânico na R1 e na R5 Mark II, e eu acho bom que eles tenham feito isso, não acho ruim não. E aí a gente pode falar das polêmicas, afinal, o que todo mundo está resmungando, né? Estão resmungando dos 24 megapixels da R1. Fala assim, mas a Z8 e a Z9 tem 45 megapixels. É verdade mesmo, e não tem obturador mecânico, e o autofoco não é tão perfeito assim. E olha que é excelente o autofoco da Z8 e da Z9, não tem queixas. Mas existe um ou outro usuário que faz fotografia de pássaros ou que faz fotografia de vida selvagem, que já reclamou da Z8 e da Z9 dar umas puxadas de focalização e demorar para retornar. Então não é um sistema campeão de mercado, é excelente, mas não é o campeão. Então no pódio do sistema de focalização, Canon e Sony disputam o primeiro lugar desse pódio, mas a Nikon fica ali na terceira posição sempre, e já há muitos anos. Então você fala assim, tá bom, a Z8 e a Z9 tem 45 megapixels, a R1 tem 24, mas tá bom, a R5 Mark II tem 45 megapixels e tem um sistema de focalização mais evoluído. Então se 24 é pouco para a sua fotografia, então nem a Sony A9 III serve para você, entre outros modelos que não servem para você. O que serve para você é 45, 50 megapixels, tá bom, tem a Sony A1, tem a Canon R5 Mark II, tem a Sony A7R4, A7R5, tem a Nikon Z8 e a Z9. Então, se você precisa de resolução, tem as Fuji de médio formato e assim por diante. Você precisa de resolução, tem um monte de câmera no mercado. Não é necessário que a R1 seja essa câmera com mais megapixels, se tem uma dúzia de outras câmeras com mais megapixels. Então, inclusive na linha da própria Canon. O fotojornalista de campo, que é o alvo principal da R1, não precisa geralmente de 45 megapixels, porque as câmeras de fotojornalismo geralmente priorizam a mais alta velocidade e não a mais alta contagem de pixels. Há fotojornalistas que, usando câmeras com mais megapixels, regulam elas para opções de menor resolução, justamente para ser mais rápido. Então o que acontece é que, para o público de destino da R1, esse público provavelmente não reclama desses 24 megapixels. Mas um youtuber tem que reclamar, porque o youtuber tá lá no conforto da própria casa, do próprio estúdio e tudo mais, fazendo o quê? Geralmente reclamando. Dá mais clique se reclamar. Mas isso não é um problema que a câmera tenha 24 megapixels. E apenas, se não te atende, não compra. Compra aquilo que te atende. Muita gente vai falar assim, mas a Sony A1? A A1 da Sony, ela tem 50 megapixels e é também uma câmera muito rápida, sim. E aí você tem que comprar um grip acessório para ela ficar com o corpo, com o tipo da ergonomia que a R1 tem, que a R3 tem, que a Z9 tem. Então, sabe, nenhuma câmera é perfeita, nenhuma câmera é ruim também. Não existem câmeras ruins há muitos anos no mercado, mas aquilo que você quer é atendido por algum modelo, que não precisa ser a R1, que talvez seja a Z9, que se não for a Z9, talvez seja a Sony A1, e se não for nenhuma dessas,
talvez alguma outra. Lembrando que a maioria das pessoas que reclama na internet, às vezes elas estão reclamando do ponto de vista de ser um usuário de um modelo muito mais de entrada que esses. E aí tem um negócio importante, tem um vídeo exclusivo de membros aqui do canal que eu falo que ser fã de marca é um problema e eu explico em detalhes, inclusive com pesquisas que amparam isso, tá? Então quem é membro tem acesso a esse vídeo aqui no canal. Seja membro aqui do canal para ter acesso a esse vídeo, entre outros vídeos exclusivos aqui do canal, mas, independente disso, ser fã de marca cria um pequeno problema que é você começar a agir com a marca do seu equipamento como se fosse um time de futebol. É normal que você torça para o seu time de futebol do coração e queira que o seu time ganhe um jogo, às vezes até jogando mal. Você fala assim, olha, jogou mal, o outro jogou melhor, mas a gente fez o gol e eles não. Pô, beleza, vamos festejar. Isso aí tranquilo, mas câmera fotográfica não é isso. Câmera fotográfica é ferramenta na mão de profissional de imagem para produzir. É ferramenta na mão do entusiasta e do hobbyista que quer produzir imagens, mas não deixa de ser ferramenta. Portanto, não crie paixões por suas ferramentas. Elas não serão capazes de retornar aí às suas paixões. Elas são inertes, objetos que não fazem nada sozinhos. Então o que acontece é que se você for um pouco mais racional e pragmático sobre equipamentos, você vai olhar para os equipamentos, depois você vai olhar para as suas reais necessidades, não as suas vontades ou delírios, mas as suas reais necessidades e falar, o que me atende? De tudo isso que tem no mercado, o que te atende é Sony? Vai tranquilo, grande marca. O que te atende é Nikon? Vai tranquilo, grande marca. Canon? Vai tranquilo, grande marca. Fuji? Também. Panasonic? Também. Só tem câmera boa no mercado. Agora, se ela é adequada às necessidades específicas de cada um, aí é toda uma outra conversa. Muita gente hoje põe toda a sua fé da realização de uma boa foto e de um bom vídeo na câmera. Mas o negócio é técnica, gente. E técnica, ou você tem ou você não tem. O equipamento não te socorre. Tá? Então você pode ter as melhores panelas, não significa que você sabe cozinhar. Você pode ter o melhor carro do mundo, mas você não é um piloto de Fórmula 1. Então, sabe, não adianta. Então, se eu pegar a pessoa que não sabe nada e colocar, seja Sony A1, Canon R1, Nikon Z9 na mão, não vai sair nada além de mediocridade. Então, a gente precisa pôr as coisas na ordem certa. Antes de sair resmungando que essa câmera, essa marca, não sei, essa marca, absurdo, desrespeito ao consumidor lançar uma câmera de 24 megapixels, né? Mais da metade das full frames e APS-Cs do mercado são de 24 megapixels e essa resolução dá e sobra para mais de 90% das pessoas. Então, né, a gente precisa parar de ter uma relação passional com os nossos equipamentos. E a única polêmica que foi levantada é essa. Aí o pessoal levanta aquela história que já circulou bastante. Olha, tá vendo? A R3 era para ser a R1, mas aí a Sony lançou a A1, a Nikon lançou a Z9. E aí o que acontece? A Canon ficou envergonhada de lançar a R1 e nomeou ela R3 como R1. Mesmo que isso possa ser plausível, eu não sei se não acho que uma marca toma as decisões de engenharia, de marketing dela dessa forma, porque agora então está lançando a R1 e tem 24 megapixels e estão bancando essa aposta. Eles poderiam ter bancado essa aposta antes, concordam? Então, não me parece tão plausível essa história. Mas, mesmo que for verdade, e agora eles olharam e falaram, gente, que besteira! Lança a R1, a câmera é boa e a R3 é excelente. E agora com a R1 e a R3 no mercado, a gente tem duas faixas de preço com dois equipamentos. E tem a R5 Mark II, ainda tem um monte de R5 no mercado, e tem a R6 Mark II, então, né? E tem a Sony, e tem as Nikons e tudo. Então, assim, eu acho difícil que empresas desse tamanho, com os bilhões de dólares de movimentação que essas empresas têm, fariam bobagens tão juniorzinhas como a gente às vezes supõe que elas estejam fazendo. Então há muito planejamento, há muito estudo, há muita pesquisa envolvida para a gente achar que nós, de dentro das nossas casas, sabemos mais do que essa galera toda. Então não é bem assim que funciona, tá? Só saibam então que a R1 não é uma câmera de uso geral. Não é a melhor câmera para todo mundo, assim como as outras que eu citei ao longo desse vídeo não são. Cada uma tem uma utilidade para alguém. E aí você escolhe aquilo que é melhor
para você. Eu provavelmente não vou comprar nenhuma das duas, mas se viesse a comprar, a mais próxima das minhas necessidades é a R5 Mark II e não a R1. Assim como a R3 nunca foi perto das minhas necessidades, e sim uma R6 Mark II. Então, não tem por que a gente entrar numa maluquice e falar assim, poxa, mas olha, os caras lançaram a câmera só com 24 megapixels. E daí, né? Tá bom, gente? Lembrando que esse vídeo aqui ele tá vindo ao ar num momento que eu já tô me planejando de outras coisas, eu estou envolvido com algumas outras atividades agora, esse vídeo tá indo ao ar nesse período, e semana que vem a gente não tem vídeo no canal, e eu acho que na outra também. Então tem 2 semanas aqui em agosto que a gente vai ficar sem vídeo, porque eu tô correndo atrás de vários outros assuntos, tem migração de todas as minhas coisas entre 2 computadores aqui, porque eu comprei um computador novo, tem alguns cursos que eu tô também fazendo, e tem alguns projetos que eu tô desengavetando, algumas coisas bem legais que vão vir aqui pro canal. Então, mas a gente vai passar 2 semaninhas aí distante, mas logo volta. Me segue nas outras redes, me segue no Instagram também, porque lá eu vou postando histórias, atualizando a galera de tudo que tá acontecendo. Belezinha? A gente se vê num próximo vídeo. Não esquece de ser membro aqui do canal, de curtir esse vídeo antes de sair, de comprar os meus cursos online, porque com curso você tem técnica mesmo, você tem conhecimento mesmo e não fica tão dependente da câmera salvar a sua vida a cada foto. E a gente se vê num próximo vídeo daqui a mais ou menos uns 15 ou 20 dias. Até lá!